1933. Os nazistas estão no poder. Agora querem transformar sua ideologia perversa em realidade. E o propagandista Joseph Goebbels se volta contra os judeus. Goebbels desenvolveu um ódio patológico e profundo pelos judeus. Mas seus inimigos mais perigosos estão na cúpula do partido. Entre eles estão Hermann Göring. Göring tinha a capacidade de grampear conversas telefônicas e usou seus poderes de forma diabólica. E Heinrich Himmler, que prefere o antissemitismo discreto. Era melhor que as coisas fossem feitas longe dos olhos do público. Na luta pelo poder, estes três homens levarão a Alemanha ao seu momento mais sombrio. Esta é a história dos asseclas de Hitler. Os ciúmes, as disputas internas e a bajulação que criarão um monstro e alimentarão os maiores horrores do Terceiro Reich. Em 1933, o antes obscuro Partido Nazista é o partido político mais popular da Alemanha. E seu líder, Hitler, é o chanceler. Finalmente, ele pode realizar suas ambições de uma Alemanha nazista. Mas por trás da fachada de uma liderança unida, o círculo de assessores mais próximos de Hitler logo começa a rachar. O leal secretário de Hitler, Hess, é nomeado delegado do Führer. Mas sua influência logo será minada pelos outros. O burocrata Heinrich Himmler já ascendeu a diretor da SS. Seu próximo alvo é a polícia alemã. E o herói de guerra, Hermann Göring, é encarregado do maior estado da Alemanha. Isso o colocará em conflito direto com o implacável mestre da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Mas é Goebbels quem tomará a iniciativa. Goebbels foi fundamental para a ascensão dos nazistas. Sua máquina de propaganda legitimou o partido. Ele conquistou o público alemão prometendo paz e o fim da pobreza. A Alemanha está nas garras da Grande Depressão. Ele diz que consertar a economia será a prioridade dos nazistas. O slogan dos nazistas era Brot und Arbeit, pão e trabalho. Eles prometeram restaurar coisas básicas que os alemães tinham se acostumado a não ter. Mas a economia pode ser apenas uma cortina de fumaça. Uma vez no poder, eles se concentram em uma antiga obsessão. Goebbels é convidado por Hitler para discutir o item número 1 de sua lista: os judeus. Ele construiu um partido sobre o antissemitismo. Os judeus são a causa de todos os problemas. Eles planejam dominar o mundo. E nós, alemães, estamos sofrendo com isso. É um movimento internacional, mas os alemães, devido às condições precárias do pós-guerra, são as vítimas. Então, a solução é nos livrarmos dos judeus. Goebbels passou a detestar os judeus, talvez até ainda mais do que o próprio Hitler. Goebbels desenvolveu um ódio patológico e profundo pelos judeus. E identificava os judeus como a fonte de todos os problemas da Alemanha. Ambos queriam mandar uma mensagem clara: os judeus são os inimigos da Alemanha. O plano? Organizar um boicote nacional a estabelecimentos judaicos. Um grande gesto.
Goebbels é incumbido de unir o público no apoio à campanha. Enquanto Goebbels se dedica à tarefa, nem todos estão convencidos. Hermann Göring mantém uma distância suspeita. Ele não compartilha o antissemitismo virulento de seus colegas. Göring foi criado com um padrinho judeu, Hermann Epstein. Ele era um aristocrata rico, dono de um castelo em Salzburgo, na Áustria. Göring tinha boas recordações do estilo luxuoso de vida de sua infância e era muito próximo a Epstein. Göring fazia parte da elite conservadora. Ele não acreditava que o judaísmo era um perigo para o povo alemão. Eu não diria que Göring não era antissemita, pois ele era, mas ele não encarava isso de forma pragmática. Enquanto Göring mantém a distância, seu rival tem a oportunidade perfeita para se aproximar do Führer. Ele quer convencer o público alemão a seguir seu plano de boicote aos negócios judaicos. Goebbels tinha o controle completo da propaganda contra os judeus. Foi Goebbels quem escreveu aqueles artigos antissemitas na imprensa, promovendo a ideia de que os judeus eram maus. Ele encerra os preparativos para o boicote. No dia marcado, os soldados da SA assumem seus postos em frente a lojas judaicas. Cartazes são colados, enquanto outros escrevem mensagens antissemitas nos muros e janelas. Sua função é deixar claro que os alemães devem se juntar ao boicote. Surgiram placas em negócios judaicos dizendo: não compre dos judeus. Os judeus são a nossa desgraça. Voltem para a Palestina. Era antissemitismo promovido pelo Estado de forma descarada. Mas Goebbels não tem o sucesso que esperava. Göring não é a única pessoa ambivalente em relação ao boicote. Muitos alemães não o apoiam. Com a SA em frente às lojas, eles detiveram algumas pessoas. Outras entravam dizendo: eu tenho que buscar uma encomenda. E a SA não sabia se podia bloquear as pessoas fisicamente. Então, se você tivesse coragem e não gostasse da atitude da SA, você passava. Muitos alemães desafiaram os membros da SA que estavam nas portas. A Alemanha ainda não tinha se tornado um Estado autoritário completo. E as pessoas ainda podiam fazer isso. Eles queriam provar um apoio enorme ao boicote e não conseguiram. Foi um fracasso. Foi uma decepção para Goebbels. Então ele teve que engolir a indignação e aceitar a derrota, por enquanto. Mesmo assim, como ministro da propaganda, Goebbels pode anunciar o fracasso como um sucesso. Ele emite declarações públicas celebrando o boicote e diz que outros podem ocorrer a qualquer momento. Mas é um blefe. Embora os fiéis ao partido apoiem totalmente seu antissemitismo, ele percebe que deve convencer todo o povo alemão. Para fazer isso, precisa conquistar a confiança dele. O antissemitismo aberto é, por enquanto, deixado de lado. Ele terá que pensar em longo prazo. Goebbels e outros antissemitas do partido teriam que pensar em como convencer o povo alemão. Teria que ser a conta-gotas. Para mudar o desejo do povo, Goebbels precisa de armas de propaganda mais poderosas. Ele decide estatizar toda a mídia alemã sob o próprio controle. Jornais, a incipiente indústria cinematográfica e o rádio.
Além de ajudá-lo com a lavagem cerebral da população, isso lhe dará seu próprio império midiático. Ele quer a sua mensagem dentro de cada sala de estar da Alemanha e transmitida pelas ruas. Seu primeiro passo é assumir o controle das estações em todo o país. Mas há um problema: Hermann Göring. Em 1933, 2 membros da cúpula nazista entraram em uma guerra de destruição mútua: Goebbels e Göring. Cada estado alemão controla suas próprias estações de rádio. Mas agora Goebbels assume o comando de todos eles, com exceção de um: a Prússia. De longe, o maior estado, Göring tem controle direto sobre ela como ministro do interior da Prússia. Göring queria ter seu próprio império, e o centro desse império era a Prússia. Goebbels insiste que precisa do controle sobre a mídia prussiana. Goebbels queria acabar com a independência dos estados e reuni-los sobre um único Reich alemão. Mas Göring se mantém firme. Göring viu aquilo como uma invasão de Goebbels e tentou responder. E Goebbels escreveu em seu diário que ficou totalmente furioso com Göring. Foi só mais um exemplo daqueles 2 homens brigando o tempo todo. Goebbels considera levar o assunto até Hitler, mas conclui que, com Göring, é mais sábio ser paciente. Por enquanto, Göring é o vencedor. Ao contrário de Goebbels, que quer manter a questão judaica em primeiro plano, outros, como Heinrich Himmler, insistem em fazer o oposto. Ele prefere a discrição e as mentiras. Após tumultos nas ruas de Munique, centenas de judeus e comunistas foram detidos como agitadores. Mas Himmler convoca uma coletiva de imprensa para defender essas ações. Ele afirma que estão sendo mantidos presos para sua própria proteção e ressalta que os judeus sob sua custódia não estão sendo maltratados. Himmler, o diretor da SS, diz que os judeus são tão cidadãos como qualquer outro alemão. É algo estranho vindo de Himmler, um notório antissemita desde os anos 20. Ele estava ansioso para não dar muito destaque às políticas antissemitas, porque ainda não sabia o que o público alemão ia pensar a respeito delas. Enquanto Himmler projeta uma imagem pública de lei e ordem, a realidade é bem diferente nos bastidores. Um campo de concentração é construído especificamente para deter inimigos do Estado nazista, próximo a Munique, em Dachau. Na maioria, são oponentes políticos de esquerda, junto com alguns ativistas judeus. Por dias, os nazistas abusam violentamente dos prisioneiros, resultando na morte de 4 judeus. Os primeiros de muitos. Quando o campo de concentração de Dachau foi aberto, as condições não eram boas. Aquelas pessoas eram consideradas inimigas da Alemanha, que tinham sabotado o país por 15 anos. E sofreram abusos. Tiveram as mãos amarradas nas costas, foram chicoteadas e algumas delas morreram no campo. Himmler sabe que boa parte do público pode não aprovar essa brutalidade. Então, emite ordens para esconder a escala da violência. A violência, a tortura e as execuções que aconteceram nesses campos foram acobertadas. Ele reconhece a importância de manter suas ações em segredo, escondendo os verdadeiros horrores. Algo que ele fará com cada vez mais sucesso. Desafiando seus 2 rivais, Goebbels quer levar sua campanha contra os judeus a um público mais amplo.
Ele redobra os esforços para convencer Hitler de que precisa do controle sobre todas as estações de rádio. E inicia um ataque calculado ao homem que se encontra em seu caminho, Göring. Goebbels não gostava do estilo de vida de Göring, da ostentação, da opulência. Ele virou uma figura ridícula, cômica, caricata, com um monte de medalhas em seu peito cada vez mais amplo, usando uniformes absurdos. O estilo de vida luxuoso de Göring fazia dele um alvo fácil para Goebbels. Goebbels envenena Hitler lentamente contra o Marechal do Reich. Goebbels tenta convencer Hitler de que aquela ostentação não combinava com o nacionalsocialismo. Mas Goebbels precisa tomar cuidado para não ser muito óbvio. Devido ao estilo de governo de Hitler, qualquer ataque a um colega ou a um oponente dentro do partido tinha que ser oblíquo. A técnica da omissão relevante é fundamental. Você não mencionava nomes, mas dizia: muitos no partido, meu Führer, são contrários à ostentação crescente. Estamos perdendo nossos princípios. E Goebbels manipula Hitler com perfeição. Quando Hitler faz um discurso ao partido atacando a grandiosidade, não há dúvidas de que é um ataque velado ao seu Marechal do Reich. Goebbels ficou extasiado quando Hitler atacou a ostentação, porque viu como um golpe contra Göring. Então ele escreveu naquela noite em seu diário: Hitler já desistiu mentalmente de Göring. Ele não é mais ninguém, é uma piada ambulante. Goebbels ficou muito feliz. E Goebbels conquista 2 vitórias, pois Hitler também ordena que Göring entregue sua rádio prussiana. Goebbels derrotou um rival importante e agora tem o controle total das rádios alemãs. Mas é perigoso irritar alguém como Göring. Como comandante em chefe da polícia prussiana, Göring transformou essa organização na polícia secreta do Estado, a Gestapo. Ela se tornou uma rede de coleta de inteligência muito poderosa, que buscava informações sobre tudo e todos, incluindo membros da cúpula nazista. A Gestapo cerca Goebbels, observando seus passos, aguardando um escorregão. Alheio à espionagem, Goebbels segue em frente com seu plano de propaganda. Com o rádio totalmente sob seu controle, ele quer garantir que todos o escutem. Goebbels queria que toda pessoa tivesse um rádio, toda a família, todo o prédio, pelo menos. Goebbels pretendia unir os alemães, fazendo com que todos compartilhassem um programa diariamente. E nos intervalos haveria pílulas de propaganda. Então, o que Goebbels fez? Primeiro atualizou todo o equipamento de transmissão. Agora ele podia transmitir para o número máximo de lares. Depois ordenou a produção em massa de rádios. Só no primeiro ano, 1 milhão de novos aparelhos foram produzidos. É claro que o consumidor fica feliz, pois acha que é um indício de crescimento econômico. Havia um novo bem de consumo. Na verdade, era Goebbels entrando na casa das pessoas. E para garantir que elas ouviriam, ele instalou rádios na maioria dos bairros, para que todos escutassem as transmissões do partido. Em seguida, Goebbels ataca a imprensa escrita. Ele aprova a chamada Lei dos Editores, que transfere o poder editorial dos donos dos jornais para as mãos do Estado. Ele reunia editores e correspondentes de todos os principais jornais e lhes dava um resumo da linha que deveriam seguir em todos os principais tópicos.
Agora, Goebbels tem todas as ferramentas de propaganda para levar as conquistas e a ideologia nazista a toda a Alemanha. Os nazistas chegaram ao poder prometendo uma Alemanha forte e bem-sucedida. Então, Goebbels diz à nação o que ela quer ouvir. Goebbels destaca os planos nazistas para a criação de empregos, incluindo um enorme programa de construção de novas estradas. E garante que as câmeras registrem o Führer liderando pessoalmente. A mensagem é alta e clara. Juntos, o povo e os nazistas estão construindo uma Alemanha nova e melhor. Os jovens que estavam desempregados e desanimados seriam pioneiros, construindo estradas, as autobahns. Assim, contribuiriam para o crescimento da Alemanha, além de ganhar um bom dinheiro. Eles tiveram sucesso em criar a promessa de um futuro melhor. As pessoas que andavam tristes teriam um emprego e também seriam capazes de tirar férias. Suas vidas seriam melhores do que jamais foram. Os nazistas consolidam o espírito de unidade lançando a Volksgemeinschaft, a comunidade do povo. Um projeto de engenharia social de proporções épicas. Era uma visão utópica. Vamos deixar as diferenças de lado e nos unir em uma sociedade sem classes, chamada Volksgemeinschaft, a comunidade nacional. Para Goebbels, esse ideal de uma comunidade unida e harmoniosa, onde os indivíduos serviam a um bem maior, tornou-se uma estrela guia. Eles estão criando a imagem de uma comunidade unida, que desfruta de emprego crescente e de uma forte identidade nacional. Aos poucos, eles lançam as bases de sua visão para uma raça superior germânica. Foi a primeira tentativa da história de criação de um Estado racial, e o folk é um conceito central disso. Mas a imagem de uma utopia germânica cuidadosamente elaborada por Goebbels é construída sobre terreno instável. Porque apesar da propaganda, todos sabem que a economia não está indo bem. O milagre econômico nazista não está funcionando. Embora o desemprego tenha caído, os salários são baixos. Espiões são enviados às comunidades para trazer relatos sobre a opinião pública. E o clima é preocupante. O apoio eufórico começa a ceder. Está na hora de Goebbels reapresentar seus bodes expiatórios favoritos. A crise econômica não é culpa da Volksgemeinschaft. É culpa de forças externas. A ideia do folk abrange a identidade e a comunidade. Se você não é parte dessa comunidade, deve ser contrário a ela. Não existe meio termo. A sua origem étnica e racial o define como um ou outro. Agora, Goebbels pode criar um racha entre os alemães trabalhadores e os forasteiros venenosos. Em outras palavras, os judeus. É uma obra-prima da psicologia de massa. O ataque aos judeus, a ideia de um bode expiatório, a presença de um inimigo, distrai dos problemas econômicos internos. Eles eram os verdadeiros culpados pela crise. A propaganda de Goebbels deflagra uma onda de violência contra os judeus. Mas, nos bastidores, ela é surpreendentemente contestada. Incluindo pelo próprio Adolf Hitler. Os linchamentos deixam o público nervoso e prejudicam a economia. O apoio ao partido está em risco. Relutantemente, Hitler ordena a redução da violência. Mas Goebbels está determinado a impor sua visão. E logo encontra a oportunidade perfeita.
O comício anual de Nuremberg, a data mais importante do calendário nazista. Um enorme evento de propaganda e a chance de alinhar as políticas mais recentes do nazismo. Hitler decidiu que o tema do comício será a batalha contra o comunismo. Mas Goebbels acha que é o momento de voltar suas atenções ao judaísmo. Ele insiste na questão, atuando perigosamente contra os desejos do Führer. E ataca os judeus violentamente. No comício de 1945 em Nuremberg, somos lembrados de como Goebbels era orador eficiente e perverso. Foi quando ele realmente começou a atacar os judeus e os declarou inimigos do Estado. Goebbels queria remover os judeus da sociedade alemã. Queria removê-los da vida cultural alemã, da vida econômica. Queria tirar as crianças judias das escolas. Queria tirá-los fisicamente da Alemanha. Se ele pretende forçar o Führer a agir, pode ser um suicídio político. Mas logo fica claro que a plateia está a seu favor. Graças a Goebbels, o público nazista implora que algo seja feito contra os judeus. E eles querem uma ação imediata. A aposta de Goebbels dá resultado. Hitler cede e acalma a plateia, colocando o antissemitismo no topo da lista de prioridades. Nos bastidores, os nazistas redigem legislação antissemita às pressas. São as leis raciais de Nuremberg. Elas revogam a cidadania dos judeus e proíbem o casamento entre eles e outros alemães. Agora os judeus serão legalmente classificados como estrangeiros. Mas, no que diz respeito a definir um judeu, a legislação não é clara. As leis de Nuremberg geraram muita confusão sobre quem seria considerado judeu. Obviamente, muitas pessoas eram metade ou um quarto judias. O que fazer com elas? Nem os próprios judeus conseguiam ou conseguem definir exatamente o que é um judeu. Em que momento alguém se torna um judeu? Vem dos avós? Vem dos pais? É por escolha em termos religiosos? É pelo casamento? Existiam casos claros e casos menos claros. Então eles começaram a debater quem era judeu e onde traçar o limite. Há muita discussão, com Goebbels defendendo a opção mais extrema. Goebbels estava frustrado com aquilo. Do ponto de vista dele, sangue judeu era sangue judeu. E sangue alemão, sangue alemão. Se você tinha sangue judeu, era judeu, mesmo que fosse muito pouco. O público alemão podia não concordar em perseguir pessoas que fossem uns 16avos judias. Isso não ia dar certo. Finalmente, eles chegam a um meio termo. Foi decidido que qualquer pessoa com 3 avós judeus era, por definição, um judeu e não tinha direito à cidadania, a um emprego, a direitos legais ou à educação. É uma grande vitória para Goebbels e um marco terrível para os nazistas no caminho aos horrores futuros. Mas, em meio à polêmica, há uma ausência notável. Göring sequer é convidado. Ele está ocupado com a construção de sua força aérea e Goebbels se encarregou de manter seu rival à distância. Göring não se envolveu na elaboração das leis e não foi consultado a respeito. Ele se sentiu marginalizado. Devia ser consultado em todos os assuntos importantes. É mais um golpe contra o orgulho de Göring. E um novo capítulo na batalha entre os dois líderes nazistas. Goebbels tem feito um lobby secreto contra a ostentação de Göring e assumiu o controle de suas rádios na Prússia. Mas Goebbels também tem um calcanhar de Aquiles. E Göring decide que chegou a hora de pôr Goebbels em seu lugar, expondo sua vida pessoal.
O império midiático de Goebbels inclui a indústria cinematográfica, que além de promover sua mensagem, também lhe oferece alguns benefícios adicionais. Embora fosse casado, Goebbels não era um marido fiel. Ele era muito inteligente, sabia conversar e era muito atraente para muitas mulheres. E também tinha muito poder, o que é um afrodisíaco famoso. E ao controlar a mídia, ele também controlava o cinema. E o que encontramos no cinema? Muitas mulheres bonitas. Então, onde Goebbels sempre estava? No estúdio de cinema. Ele teve muitos casos com estrelas e abordava muitas estrelas e obteve muito sucesso. Logo, os espiões de Göring descobrem estes casos. E Göring tem acesso exclusivo a uma das ferramentas de espionagem mais poderosas da época: a escuta telefônica. Göring tinha capacidade de grampear ligações telefônicas e fez isso com seus colegas da cúpula nazista. E é claro, ele adorava fazer isso com seu velho inimigo, Goebbels. Ele ria alto lendo as transcrições das ligações entre Goebbels e a sua última conquista. O relacionamento mais intenso de Goebbels é com uma linda atriz tcheca, Lida Barova. Ele é obcecado por ela desde que se conheceram em 1936. A glamurosa Barova interpreta vilãs sedutoras. A ironia era que mulheres alemãs não podiam fazer os papéis de sedutoras sensuais, porque seria ofensivo às mulheres alemãs. Então, eles precisavam de pessoas inferiores, como tchecos, para esses papéis. Mas isso não impedia Goebbels de receber a atenção e o afeto de Barova. Goebbels teve um caso intenso com a bela Lida Barova. E fotografias mostram que ela era muito bonita. Eu entendo por que ela o atraiu. O caso tórrido de Goebbels dá a Göring toda a munição necessária. Ele entrega seu dossiê ao Führer. Göring era desprezível. Ele entregou as transcrições a Hitler, sabendo que Hitler detestava a infidelidade conjugal. E Göring sabe o que os relatórios farão com Goebbels. Hitler foi padrinho de casamento de Goebbels e é especialmente afeito à sua esposa Magda. O caso colocava Hitler em uma posição delicada. Mas enquanto Magda não descobrir, Hitler não fará nada. Mas logo Magda ouve que seu marido se apaixonou por outra mulher. Os dois se distanciam e passam a brigar. O casamento está por um fio. E com um chefe tão moralista quanto Hitler, são más notícias para Goebbels. Ele está exatamente onde Göring deseja, quando a situação torna-se insustentável. Magda busca os conselhos de alguém surpreendente. A última pessoa com quem Goebbels quer que ela converse. Era o enésimo caso de Goebbels, e Magda estava farta daquilo. Então foi conversar com um amigo próximo, Hitler. Ela foi pedir conselhos conjugais a Hitler. A notícia é música para os ouvidos de Göring. Magda viaja para o extremo sul da Alemanha, Obersalzberg, o retiro de Hitler nas montanhas. A carreira de seu marido está em jogo. Magda e Hitler eram incrivelmente próximos. Hitler sempre visitava os Goebbels e passava a maior parte do tempo falando com Magda. Quando Hitler ficou sabendo que Goebbels estava envergonhando e humilhando Magda, ele achou isso intolerável.
Hitler convoca Goebbels. Ele dá a Goebbels um ultimato simples: consertar seu casamento ou renunciar. Goebbels se viu diante de uma escolha dolorosa. Sua lealdade a Hitler, seu compromisso com o Ministério da Propaganda e seu papel no Partido Nazista ainda eram muito fortes. A quem Goebbels era mais leal? A Lida Barova, a bela atriz tcheca, ou a Hitler e ao futuro da visão nazista? Ele não vê escolha a não ser terminar com Lida Barova. E ela recebe notícias ainda piores. Por ter pecado aos olhos de Hitler, não há lugar para Barova nas telas de cinema do Terceiro Reich. Então, a única opção de Göring é acabar com sua carreira. Para Barova foi um baque duplo. Ela perdeu o namorado e também a carreira de atriz. Göring deu um golpe devastador em seu rival. Dali em diante, Goebbels nunca mais foi o mesmo na estima do Führer. Ele manteve sua posição, mas foi prejudicado pelo divórcio. Goebbels passa de herói a pária em um piscar de olhos. A história toda deixou Goebbels deprimido. Göring neutralizou um grande rival no partido. Mas nada é permanente na cúpula nazista. A queda de Goebbels é a oportunidade de Himmler. Embora seja mais discreto em seus planos, Himmler agarra a chance de manter acesa a chama do antissemitismo. Desde os anos 20, Hitler sonha em unir a Alemanha com seu país natal, a Áustria. E desde sua chegada ao poder, os nazistas têm aplicado pressão para que o governo austríaco não fique em seu caminho. Finalmente, em março de 1938, tropas alemãs avançam sobre a Áustria. E o país é absorvido pelo Reich alemão. Muitos austríacos aprovam a união, mas aqueles que se opõem logo são silenciados. Himmler e suas forças da SS assumem rapidamente o controle da região. E ele avança contra os judeus. Há quase 200 mil deles na Áustria. Himmler pretende transformar o país em um campo de testes para políticas antissemitas. A Anschluss da Áustria deu a Himmler a oportunidade de experimentar suas políticas antissemitas. E nos primeiros meses da ocupação, os judeus foram submetidos a uma série de coisas desagradáveis. Terras confiscadas, negócios comprados a preços reduzidos. Judeus foram humilhados. Muitos foram presos em campos. Para Himmler e seu braço direito, Reinhard Heydrich, esta forma de antissemitismo altamente eficiente rende frutos. A base da política antissemita na Áustria era se livrar dos judeus, mas não exterminá-los ainda. Era preciso encontrar formas de fazê-los deixar o país, deixando, é claro, suas riquezas. E eles tiveram sucesso. Em semanas, eles expulsam milhares de judeus austríacos do recém-expandido Império Alemão. O sucesso consolida as reputações de Himmler e Heydrich. Enquanto Goebbels, ainda em desgraça após o caso com Barova, é obrigado a vê-los recebendo as glórias. Então, um incidente dramático dá a Goebbels uma chance de deixar sua marca na guerra contra os judeus. Um diplomata alemão chamado Ernst von Hatt é baleado e gravemente ferido. O autor do atentado é judeu. O primeiro a reagir é Himmler.
Ele vê o caso como o início de um contra-ataque dos judeus. E orienta em segredo sua SS para aguardar uma luta. Himmler fez um discurso poderoso e violento em resposta ao ataque. Ele disse que os judeus não ameaçavam apenas diplomatas. Eles queriam matar todos os alemães e nenhum alemão estava seguro. A portas fechadas, o discurso de Himmler radicaliza ainda mais o programa antissemita dos nazistas. E o que ele sugere? A solução de Himmler é muito simples e violenta. Ele diz: vamos expulsar os judeus de forma ainda mais implacável. Logo, não haverá lugar no mundo para os judeus. Parece que Himmler será o líder de uma guerra discreta contra os judeus. Mas Goebbels logo retomará a iniciativa. Em 9 de novembro, os líderes nazistas estão reunidos para um jantar de aniversário, quando Hitler recebe notícias dramáticas. Von Rath está morto. Hitler fez um discurso e estava absolutamente furioso. Supostamente ele disse: segurem a polícia. Os judeus devem sentir a ira do povo alemão. O que isso significa? Para alguns, ele estava dando autorização para um ataque. Era claramente o sinal verde para que alguma coisa acontecesse. É todo o encorajamento de que Goebbels precisa. Ele viu a oportunidade de não apenas instigar o antissemitismo, mas também de aumentar sua visibilidade em meio aos rivais. Goebbels declara guerra contra os judeus. Mas ela não será travada em segredo pela SS de Himmler, e sim nas ruas. O povo alemão deve se envolver. Ele tinha a chance de se redimir aos olhos de seu amado Hitler. Então se dirigiu aos presentes e os deixou eufóricos, declarando que a culpa é de todo o mundo judaico. Os alemães precisavam se defender. Ele tentou alimentar a sede de sangue. Goebbels era como um cachorro encoleirado. Ele estava esperando aquela oportunidade há meses, há anos. Ele queria uma manifestação pública nacional de hostilidade contra os judeus. O chamado às armas de Goebbels é recebido de braços abertos. Mas a violência nas ruas vai de encontro a tudo que Hitler tem pregado. Himmler passou muito tempo construindo um aparato silencioso, que operava de forma implacável e eficiente. Ele não era visível o tempo todo. Himmler acreditava que era preciso lidar com os judeus de uma forma fria e sistemática, e que a violência nas ruas não deveria ter um papel de destaque. Goebbels discordava. Ele queria um gesto, queria que o povo alemão demonstrasse que compartilhava a convicção nacional socialista de que os judeus eram o inimigo. Ao longo das horas seguintes, inúmeros telegramas circulam entre os departamentos nazistas. Himmler sabe que não tem força o bastante para conter o movimento. Himmler tinha um papel a cumprir, era o chefe da polícia alemã, e a polícia tinha que saber o que fazer, e foram encorajados a não intervir, a deixar a SA e a juventude hitlerista agir à vontade. Mesmo assim, Himmler e seu assessor, Reinhard Heydrich, fazem o possível para limitar os possíveis danos. Heydrich emite instruções específicas tanto para a polícia de segurança quanto para os membros da SA. As supostas regras de combate foram escritas rapidamente. A ideia era evitar o saque e a destruição de propriedades alemãs. E qualquer coisa de valor tomada dos judeus não podia ser roubada, deveria ser entregue às autoridades competentes. As propriedades de judeus não deveriam ser incendiadas ou destruídas, deveriam ser preservadas.
Temendo um desastre político, Himmler tenta distanciar sua SS do tumulto iminente. E instrui seus membros a não usarem seus uniformes pretos. Eles devem se vestir como civis comuns. Göring está fora da cidade quando tudo acontece. Mas com Himmler impotente, Goebbels está livre para agir. A violência orquestrada por ele será lembrada como uma das mais chocantes e selvagens da história moderna. A Kristallnacht. Menos de 2 horas após a notícia da morte de von Rath, começam os tumultos. De alguma forma, os soldados não receberam as supostas regras de combate, que deveriam proteger tudo que tivesse valor. Em vez disso, foi um massacre completo. Casas, negócios, posses foram queimados, destruídos, de todas as formas possíveis. Sinagogas foram queimadas. Lojas e propriedades judaicas foram saqueadas e destruídas. Mas eles não destruíram apenas propriedades, destruíram pessoas. Pessoas foram mortas a pauladas e machadadas. Foi um verdadeiro pogrom sancionado pelo Estado. Não há dúvidas quanto a isso. Centenas de sinagogas são totalmente queimadas. Casas e negócios são saqueados. Quase 100 judeus são assassinados. Mais de 30 mil são levados para campos de concentração. Para eles, o horror está apenas começando. Se Goebbels queria uma demonstração pública de apoio à guerra contra os judeus, foi o que a Kristallnacht lhe deu. Mas há um preço alto. A extensão dos danos é chocante. Göring fica possesso. Além de não ter sido incluído, ele fica horrorizado com os saques e com a destruição de propriedades valiosas. Göring era obcecado por bens materiais. Então a ideia de tantas coisas boas sendo destruídas era inconcebível para ele. 7.500 estabelecimentos judaicos são destruídos. E uma quantidade enorme de bens valiosos foi saqueada. Isso pode causar um dano enorme à economia. Himmler também está furioso com o descontrole da situação. Para ele, a ideia de violência nas ruas pertencia aos primórdios do movimento nazista. Não era algo que os nazistas deviam fazer agora que estavam no poder. E ele defendeu a demissão de Goebbels. Foi um momento crítico para Goebbels. Himmler esperava convencer Hitler de que já era o bastante. Ele tinha ido longe demais. A Kristallnacht podia se voltar contra Goebbels. Ele tinha dado aos seus rivais a oportunidade de cercá-lo como abutres. Hitler decide intervir e expõe sua opinião com clareza. No fim, Hitler fica ao lado de Goebbels, em uma demonstração pública de apoio ao ministro da propaganda. Parece que Goebbels está salvo. Mas apesar do apoio de Hitler, fica claro que os rivais de Goebbels o farão pagar. Göring reclama que é preciso pagar todo aquele estrago, e o dinheiro viria de Goebbels. Göring queria que Goebbels encontrasse uma solução. De onde viria o dinheiro para reparar os danos? De onde sairiam os fundos? Mas, quando acuado, Goebbels se mostra genial. Ele oferece uma solução simples e eficiente. Goebbels apresentou a solução mais cruel e desagradável possível. Ele disse, quer saber? Os judeus vão pagar, porque no fim a culpa foi deles. Em um momento de inspiração diabólica, Goebbels salva sua carreira política. O grupo concorda em multar os judeus em 1 bilhão de marcos para cobrir os custos da destruição.
Eles teriam que pagar pelos danos infligidos a ele pelo Estado, o que foi obviamente terrível para o povo judeu. Era uma agonia em cima da outra. Goebbels sobrevive pela segunda vez ao que poderia ser o fim de sua carreira, apesar do esforço de seus rivais na cúpula nazista. Mas, mais importante do que a sua sobrevivência é o precedente que suas ações definem. O terror público da Kristallnacht dará o tom de cada nova brutalidade contra os judeus. Para os nazistas, já não basta odiá-los. É preciso destruí-los. Mas eles aprendem a fazer isso com mais discrição. Eles queriam acelerar a eliminação dos judeus, expulsá-los da Alemanha, tomar as propriedades deles. Mas isso seria feito indiretamente. As pessoas não veriam o que estava acontecendo. De agora em diante, Himmler ficará encarregado da questão judaica. Seu ataque aos judeus será mais discreto. Mas suas brutalidades serão ainda mais chocantes quando ele conduz seu partido a atos de horror sem precedentes.